Glória ao teu nome, Jesus. Quando, há alguns dias, o pastor Moisés me fez o convite para estar ministrando a palavra de Deus nessa manhã, eu não pensei em outro assunto, eu não penso em outro assunto, eu não vivo outro assunto, a não ser a volta de Jesus. A não ser pensar no quão glorioso e maravilhoso vai ser nos encontrarmos com Jesus. E muitas pessoas não entendem isso, muitas pessoas não pensam desta forma. O quanto está próximo, o quanto está tão perto, Jesus buscar o seu povo, a sua igreja. E o alerta é: prepara-te, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó servo, ó serva, ó filho, ó filha, para se encontrar com Jesus. Talvez muitos estejam achando demorada o cumprimento dessa promessa. Talvez muitos, estejam desapercebidos, vivendo a sua vida cristã, de qualquer jeito, de qualquer forma, achando que vai demorar ainda muito tempo. Mas eu sempre digo que a volta do Senhor se dará no abrir e fechar de olhos, conforme as Escrituras. E esse abrir e fechar de olhos, meus queridos, pode ser eu partindo deste momento com o Senhor, ou Ele vindo buscar através do arrebatamento. Eu estar aqui pregando e de repente o Senhor me recolher aqui, eu cair aqui já nas mãos do Senhor. Ou então eu estar aqui e a igreja ficar totalmente vazia, porque o Senhor veio buscar o seu povo. É por isso que temos que estar preparados. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão a que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, a cada dia precisamos aproveitar as oportunidades e se preparar para a volta de Jesus. A cada momento, a cada segundo, a cada instante, esteja amando, desejando no teu coração a volta do Senhor. Porque é isso que Ele espera de mim e de você como igreja, como noiva do Senhor. É isso que Ele espera de mim como homem do Senhor, de você como esposa, como noiva do Senhor. A primeira manifestação de Jesus foi predita pelos profetas e cumpridas com precisão. Contudo, nem mesmo os estudiosos das Escrituras perceberam que se tratava do Messias. Desde o Velho Testamento foi anunciado que Jesus viria, nasceria. Mas até mesmo aqueles que estudavam, que eram homens preparados da lei, homens que conheciam as Escrituras daquela época, não reconheceram Jesus como sendo o Messias, como sendo o Salvador. E eu vou um pouquinho mais adiante. Hoje, os grandes teólogos, os grandes mestres, os grandes conhecedores, talvez se Jesus surgir na sua frente, não o reconhecerão, não entenderão e não terão discernimento ser Ele o Messias, ser Ele o Senhor. Porque muitos estão preocupados com o aqui e com o agora. Estão preocupados com ser neste mundo do que ter a eternidade com Ele. Infelizmente é isso que está acontecendo. São poucos que falam sobre a volta do Senhor. São poucos que falam sobre arrependimento, são poucos que falam sobre pecado, são poucos que falam sobre adoração e entrega e recusa em deixar tudo por amor a Cristo. São poucos que falam sobre isso. A maioria das mensagens que nós ouvimos e vemos por aí são mensagens triunfalistas. Mensagens de determinação, mensagens onde o Senhor Jesus, Ele é o escravo, Ele é o empregado, onde Ele não é o Senhor.
onde ele é obrigado a fazer, porque senão eu rasgo a Bíblia, senão eu deixo de congregar, senão ele não é Deus, senão. Mas hoje, nesta manhã, eu quero dizer que Jesus, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Deus. E Ele está voltando para buscar a sua igreja, o seu povo. E devemos estar apercebidos dessa sua volta, para não ficarmos deixados de fora das bodas do Cordeiro. Como as 5 nécias, que tosquinejaram, que não se prepararam, que não encheram suas lâmpadas de azeite, e quando o noivo chegou, ficaram de fora. Que sejamos como as prudentes, que a cada instante está abastecendo o seu ser com o óleo do Espírito, com o poder e a graça do Senhor na sua vida. E não só enchendo, mas transmitindo, espalhando, mostrando e vivendo isso diante das pessoas, diante do mundo. Deus não quer ovelhas gordas dentro da sua igreja. Deus não quer ovelhas parrudas, somente comendo, se alimentando e não compartilhando da sua lã, da sua gordura. Nós temos que fazer isso, porque Jesus está voltando. E como eu disse aqui, Ele tem retardado um pouquinho o seu tempo de buscar. Como o pastor disse, no tempo certo vem a salvação. No dia especial Ele veio e transformou. E tem muita gente precisando desse dia ainda. E eu e você, como igreja, como noiva, temos essa responsabilidade de levar essas pessoas ao Senhor. Para que também naquele dia glorioso, nós possamos estar todos juntos diante do trono do Cordeiro, louvando e exaltando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Meus amados, se não estivermos atentos, podemos ser surpreendidos com esse retorno do Senhor. Podemos ser surpreendidos. Por isso Jesus deixou avisos no Apocalipse, lá em Apocalipse, repetindo 7 vezes: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E Ele fez isso para nos ensinar a como estar prontos para recebê-lo. Jesus está voltando. Você está preparado para recebê-lo, para estar com Ele? 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 6 a 8. O apóstolo Paulo aqui diz o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É uma promessa do Senhor. A coroa está pronta. Você já tem ela reservada. Semana eu ouvi uma discussão entre 2 pastores, um debate, onde havia uma pergunta: haverá tristeza no tribunal, ou quando o Senhor julgar as nossas obras? Porque Ele fala sobre perdas. Porque as suas obras serão queimadas. Obras de madeira, de palha, né? Serão queimadas. Será que haverá tristeza naquele dia? Eu, particularmente, creio que sim. Não porque eu estou sendo julgado pela minha não ter praticado as obras que o Senhor mandou fazer, mas por não ter obedecido ao Senhor. Por não ter obedecido ao Senhor. Porque Ele diz, Ele nos ensina, a palavra de Deus nos direciona. É a nossa bula, é o nosso guia de como devemos nos portar e viver para alcançarmos a vida eterna no Senhor. Para, como o apóstolo Paulo dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A Bíblia ensina tudo isso para nós. E Jesus estando às portas, Ele quer que nós como igreja estejamos preparados e prontos para isso. Nesses versículos, Paulo resume a sua vida e o seu sentimento.
mostrando como deve ser a vida de um cristão que anseia e que ama a volta de Cristo. O sentimento de amar a vida do Senhor deve ocupar o coração de cada filho, de cada filha de Deus. Se cada homem e cada mulher que é do Senhor colocasse no seu coração esse amor pela vinda do Senhor, a igreja seria diferente. Sabe por quê? Porque as coisas passageiras ficariam do lado de fora da igreja. A visão não seria momentânea, seria da eternidade. Os nossos olhos não estariam voltados para as riquezas dessa terra, para as posses que nós podemos ter, mas para aquilo que o Senhor tem preparado lá no céu. E que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele prometeu lá preparar mansões para estarmos junto com Ele. Mas muitas pessoas não almejam isso, não se preocupam com isso. E como foi cantado, Ele virá no piscar de olhar. E quem estiver pronto, junto com Ele irá. Olha, o Senhor está vindo buscar a sua igreja, buscar a sua noiva. O apóstolo Paulo nos dá esse segredo, através da sua vida. Esse segredo é a força que precisamos empreender. O quê? Amar a volta do Senhor, amar a sua vinda, é a força motriz que deve mover o meu e o teu coração durante essa caminhada cristã. Você quer ser vitorioso, ou você quer ter vitória na tua vida cristã? Ame a volta de Jesus. Porque esse amor estará acima de todas as coisas. E o Senhor vai acrescentar aquilo que você precisa. Ele tem provido as nossas vidas, irmãos. Ele tem nos dado provisão. E o maior de tudo, Ele tem nos dado salvação em Cristo Jesus. Que é maior bênção do que isso. Quando alguém vai se casar, quando alguém começa a namorar, alguém que ama a sua noiva, que ama o seu noivo, o maior desejo é o quê? Que a data do casamento chegue logo, que você case e você possa compartilhar da intimidade de um com o outro, de estar junto de um com o outro. Esse é o anseio que deve estar no nosso coração. Anseiarmos estar com Jesus na glória, vendo face a face, ouvindo Ele falar, ouvindo a igreja, a multidão lá reunida louvando e glorificando ao Senhor. Isso que nós passamos aqui nesta manhã, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, não se compara ao que será lá. Aqui é um pequeno ensaiozinho do que será naquele dia lá na presença do Senhor. Já pensou quando tiverem ali corais de anjo cantando junto com a igreja? Não sei se haverá instrumentos, mas eu digo uma coisa, eu anseio, eu desejo estar nesse dia. Sabe que para combater o bom combate é necessário termos uma íntima comunhão com Deus e com a sua palavra. Para nós combatermos o bom combate, encerrarmos a carreira e guardarmos a fé, é necessário termos uma íntima comunhão com Deus e com a sua palavra. Ou seja, ter uma vida de oração, uma vida de renúncia do eu, das nossas vontades. Jesus diz que para segui-lo, é preciso negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e então segui-lo. Lucas capítulo 9, 23 diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, então siga-me. Mateus 16, 24, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então negar-se a si mesmo significa renunciar ao ego, às vontades próprias, para colocar a vontade de Deus acima de tudo. É dizer não à própria vontade, é submeter-se à vontade dEle por amor a Ele. Pelo que Ele é, não pelo que Ele faz ou pode fazer. Essa é uma das maneiras que nos fará no nosso dia a dia combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. A trajetória do apóstolo Paulo, até chegar a este ponto da sua história de vida, pode nos ajudar a ver como é possível também vivermos essa vida. Apóstolo Paulo, quem conhece a sua história sabe, era uma pessoa que sempre foi dedicada às coisas de Deus. Era um homem culto, conhecedor da lei.
um homem que conhecia tudo, um homem que sabia, um homem que tinha autoridade, um homem que tinha credibilidade, um homem que tinha autoridade das autoridades da época para fazer. Tinha o poder de vida e de morte nas mãos. Mas esse grande apóstolo Paulo teve na sua trajetória um encontro com Jesus. Teve na sua trajetória de vida um encontro com aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que um dia toda a língua confessará e que todo joelho se dobrará. E o apóstolo Paulo, então, tendo esse encontro com o Senhor Jesus, teve a sua vida transformada. Então, pastor, o apóstolo Paulo começou a viver de vento em popa. Legal? Beleza? Não. O apóstolo Paulo teve lutas espirituais, passou por situações em sua vida, com lutas na área material, na área sentimental, na área espiritual e na área ministerial. Paulo passou por lutas em todas as áreas da sua vida, depois que entregou sua vida a Jesus, depois que teve um encontro com Jesus. Até então ele achava tudo normal, perseguir os cristãos, prender os cristãos, matar os cristãos. Mas no dia que ele teve um encontro com o Senhor, e que recebeu da parte do Senhor o chamado, teve uma mudança completa na vida de Paulo. E até o brilho de caçador ele virou caça, de perseguidor ele virou perseguido, de apedrejador virou apedrejado. Mas tudo fez ele, tudo isso por amor a Cristo. Porque compreendeu e entendeu que com a conversão, com o encontro que ele teve com Jesus, o melhor era ser subordinado e obediente à vontade dele. Por isso devemos valorizar cada experiência com Cristo que nós vivemos na nossa caminhada diária. Cada experiência que você tem, que eu tenho, com Jesus, é importante para prosseguirmos adiante. Seja ela de alegria, seja ela de tristeza, seja ela de vitória, seja ela de derrota. São experiências que vão nos forjar, nos preparar para encerrar a carreira, para combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. A chegarmos aquele dia diante do Senhor e recebermos o nosso galardão, a nossa coroa. Então começa aqui, é aqui e agora. Não é daqui a pouco, não é daqui a um mês, daqui a um ano. Não, é hoje. Ou melhor, é desde o dia que nós entregamos nosso coração a Jesus. Desde o dia que nós levantamos a nossa mão, ou rendemos o nosso coração, porque muitos levantam a mão, mas não rendem o coração, não adianta nada. Levantar as mãos e não render o coração ao Senhor. Levantar as mãos eu aceito, mas não é obediente. Levantar as mãos, mas não se prostrar, não se deixar levar pela palavra de Deus. Por isso, devemos valorizar cada experiência com Cristo no nosso viver diário. Elas devem servir de base para a nossa caminhada rumo às mansões celestiais. Deus nos deixou as Escrituras para podermos com ela, através dela, combatermos o bom combate, completarmos a carreira e guardarmos a fé. Porque ela nos ensina, ela nos mostra. O Espírito Santo vem nos convencendo a cada dia, como disse o pastor Moisés, a cada dia. Nós entregamos hoje, mas tem mais coisas para entregar amanhã. Nós entregamos coisas amanhã, mas tem depois de amanhã. Sempre haverá momentos da nossa vida que nós teremos que colocar diante do Senhor pelo convencimento do Espírito Santo. Porque nós achamos que estamos tranquilos, estamos tudo normal. Mas não é dessa forma. A santificação é de degrau em degrau. É de glória em glória. Até chegar a dia perfeito na presença do Senhor. Esse degrau nós temos que caminhar cada dia, cada instante. Subir cada um deles. Não há como pular etapas. Não há como pular etapas na caminhada com Cristo. Nós temos que viver a vontade do Senhor no nosso dia a dia, a cada instante, a cada momento. Por isso devemos abrir nosso coração para que a palavra de Deus encontre caminho para nos iluminar, para nos corrigir, para nos impulsionar, a fim de que o plano de Deus se cumpra na minha e na tua vida. Nós temos que pegar a palavra. Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Desde que cremos no Senhor Jesus e fomos salvos pela sua graça, nos tornamos juntamente com os demais irmãos em Cristo, filhos e filhas de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Precisamos fazer isso ser uma realidade de nossas vidas. Não só de conhecimento, mas de prática. Nós, irmãos, quando encontramos o Senhor, entregamos a vida, passamos a fazer parte da igreja do Senhor. Nós passamos a fazer parte de uma família. Nós passamos a fazer parte da noiva de Cristo. Efésios capítulo 2, 19, 5, 31 e 32 diz assim: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Aí diz assim Paulo: grande é o mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Como eu disse lá atrás, o noivo, quando está para chegar ao casamento, ele não vê a data chegar, ele não vê a hora da coisa acontecer. Para aqueles que se guardam, para aqueles que esperam, para aqueles que ouvem o stop de Deus. Porque muitos atravessam o sinal. Muitos correm na frente. Não digo que Deus não vá tratar com essas pessoas e restaurar e fazer um casamento abençoado. Mas, quando nós esperamos o Senhor e fazemos a vontade dEle, nós estamos nos preparando para que, naquele dia, quando Ele disser: vinde benditos de meu Pai, Ele para o reino que vos espera desde a fundação do mundo, nós possamos fazer parte daquela multidão que estará desse lado. É por isso que nós devemos nos preparar a cada dia. Como família de Deus, desfrutamos a doce comunhão com o Pai e com os irmãos e irmãs. Mas como noivo de Cristo, devemos amar, esperar, a sua volta. Devemos amar a volta do Senhor, para podermos estar preparados para as bodas do Cordeiro. Mateus, capítulo 24, versículos de 3 a 13, diz assim: e estando sentado aos montes das oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por isso, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é esperar com paciência e esperança. A maior parte dos sinais apontados no texto que Jesus disse já estão ocorrendo no mundo. Já estão ocorrendo. E agora de uma forma mais visível e avassaladora. Nós vimos essa semana, olhando a televisão, os noticiários, a Ucrânia lançando um ataque de drones num dos prédios mais importantes da Rússia. E o presidente, o Putin, disse o quê? Vai retalhar.
com mísseis balísticos. Um míssil que ele lançar tem mais 35 ogivas dentro, de alta velocidade, que é impossível interceptar. Um míssil daquele que ele tem interbalístico. Se ele lançar contra a Ucrânia, quando esse míssil se partir, são 35 projéteis de alta velocidade que atingirão a Ucrânia. Vocês imaginam a potência de guerra de armas que estão aí? Doenças, pestes que haviam sido erradicadas, voltando com força total, voltando com força máxima. Eu tenho um casal de pastores amigos nossos, lá em Minas, que estão internados com Covid. Um deles está entubado, recebendo oxigênio. Doenças que a vacina veio, nós tomamos, mas muitos ainda continuaram pegando essa doença. Eu, principalmente, tive 3 vezes Covid, uma sem vacina e 2 depois de vacinado. Nós estamos vendo a situação vencendo do mundo, as pessoas descabelando, se preocupando. Quero dizer a você, como igreja, nessa manhã, descanse o teu coração no Jeová Jirê, no Deus provedor. Descanse o teu coração naquele que pode todas as coisas. Porque não vai permitir que haja dano nenhum aos que são seus filhos. Eu creio nisso. A Bíblia diz que nós passamos perseguição, vamos passar perseguição. Vão nos trair, vão nos perseguir, vão nos prender, vão querer nos matar. Mas a palavra diz que nós temos que perseverar até o fim, se quisermos ser salvos. Se quisermos, como Paulo, combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé, nós temos que permanecer firmes no Senhor, aguardando a sua vinda, amando a sua vinda. O testemunho de Paulo nos mostra a respeito da sua vida, quando nós lemos o texto: desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente aí, mas a todos que amarem a sua vinda. Essa declaração tem que nos encher de alegria, porque é uma promessa para mim e para você também. Porque se Paulo falou isso, é porque existe um justo juiz que está olhando a tua causa, a minha causa. Existe um justo juiz que está preparando algo maravilhoso para mim e para você, para nós recebamos naqueles dias que permanecemos firmes no Senhor. Essa é uma promessa que muito nos encoraja, pois a coroa da justiça pode também ser reservada para nós, se amarmos a vinda do Senhor. Paulo amou a sua vinda. Desde jovem tinha um conhecimento da lei, como eu disse. Ele era um homem que se esmerava, era sincero no que fazia. Paulo era um homem sincero. Ele achava que estava agradando a Deus quando perseguia os cristãos, quando encarcerava e quando permitia que fossem mortos. Mas ele estava enganado. Que nós possamos ter o conhecimento e o discernimento do que é realmente a vontade de Deus para a nossa vida. E para que isso aconteça, nós temos que ter comunhão com Ele, através da palavra, através da oração, através da nossa entrega, da nossa devoção. Atos capítulo 8, versículo 1 a 3 diz assim: e também Paulo consentiu na morte dele. De quem? De Estevão. Quando Estevão estava para ser apedrejado. Paulo estava lá naquele dia. Ele podia falar: pô, para. Mas não. Ele foi um dos homens que segurou as roupas de Estevão, enquanto estava sendo apedrejado. Mas chegou um dia em que Paulo, como eu disse, teve um encontro com Jesus. E teve a sua vida transformada. Teve a sua vida mudada. Ele disse certa vez: considerar tudo como perda, quando comparado a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 7 a 9, diz assim: mas para mim era ganho. Reputei-o como perda por Cristo. E tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé.
Veja, ele era homem sincero. Mas tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele conheceu, tudo aquilo que ele praticava, tudo que ele, a posse, a autoridade, as riquezas que ele tinha, porque ele era um cara que tinha dinheiro, ou não? Se ele era um cara influente, ele tinha que ter um recurso financeiro bom. Mas Paulo perdeu tudo aquilo que ele tinha por amor a Cristo. Paulo se tornou fabricante de tenda e dependeu das ofertas dos irmãos para sobreviver. Mesmo não sendo ser pesado, Paulo passou por essa situação no seu ministério. Paulo foi apedrejado. Paulo foi açoitado. Paulo foi preso. Paulo passou por tantas situações. Mas, em obediência ao Senhor, ele permaneceu fiel ao chamado do Senhor. Ele permaneceu fiel à vontade de Deus. Desde aquele momento, esteve certo do seu chamado, de uma carreira posta diante dele, que ele precisava correr até chegar ao final, até concluir o objetivo. Filipenses capítulo 3, 12 a 14 diz assim: não que eu já tenha alcançado, ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que me esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Atos capítulo 20, 24. Perdão. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Foi para isso que eu e você fomos salvos. Foi por isso que Jesus veio, na plenitude dos tempos, e nos remiu de todo o pecado, para que puséssemos ser instrumentos nas suas mãos. Paulo estava seguro de que o Senhor, que um dia lhe apareceu, também o salvou, também o comissionou. Você tem essa certeza? Você tem essa certeza que o Jesus, o Deus que te chamou, o Cristo que te salvou, Ele também te comissionou para fazer a vontade dEle? Ide por todo mundo e pegar o Evangelho a toda criatura. Esse chamado, essa ordem, não foi só para os discípulos lá não. É para nós. E devemos cumprir esse chamado até que Ele volte. Devemos fazer tudo isso amando a sua volta e esperando nele. Precisamos perceber que isso ocorre também conosco. Nossa experiência de conversão a Jesus e a salvação que recebemos dele, naquele momento, não tiveram um fim em si mesmos. Fomos salvos para ser um só com o Senhor. E nessa condição, devemos nos envolver com o plano eterno de Deus para as nossas vidas. E para isso, devemos renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos e os nossos projetos pessoais. E vivermos os sonhos, os projetos e os planos de Deus em nossa vida. Temos que ter essa percepção. Porque se tivermos essa percepção em nós, tivermos esse discernimento dentro do nosso coração, isso nos fará a cada dia amar a vinda do Senhor. Amar a vinda do Senhor. Combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Mas como nos prepararmos para isso? Eu não vou falar todos os tópicos que Deus colocou no meu coração, só alguns, porque não dá tempo. Temos que encerrar 11 horas, não é isso, pastor? Mas como se preparar para a volta de Jesus? Como eu disse lá no início, em Apocalipse, Jesus deixou vários avisos. 7 vezes ele falou: eis que venho sem demora. Primeiro, que devemos ter no nosso coração, voltarmos às primeiras obras. Lembra que o pastor Moisés falou no início? Voltarmos às primeiras obras? Esse é um caminho, é uma forma de você aguardar e amar a volta do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Arrependimento. A cada dia devemos nos arrepender. A cada dia devemos buscar a presença do Senhor.
Essa é a primeira coisa que precisamos fazer. Nos preparar para a volta de Jesus. As primeiras obras da salvação. Você se lembra quando você se converteu? Eu me lembro. Eu queria ganhar o mundo para Jesus. Eu queria fazer das pessoas crentes. Eu saía, falava de Jesus para todo mundo. Cantava. Ar livres. Visitações. Será que eu faço isso hoje? Depois de 61 anos de vida? Depois de 40 anos de ministério, de vida com Cristo? Será que eu continuo fazendo a mesma coisa, com o mesmo ímpeto, com o mesmo desejo? No meu coração? Ah, pastor, mas eu não sou mais jovem, não tenho mais força, não tenho mais juventude. Mas hoje você tem experiência. O Senhor falou para o meu coração isso. Você não tem mais vigor físico, como tinha com 18, 20 anos. Você não tem mais a agilidade que você tinha. Mas hoje você tem experiência e tem novas ferramentas para fazer a minha obra. Quanta gente usa a internet de maneira inadequada? Hoje nós temos uma ferramenta, um canal de bênção nas nossas mãos. Ou nós podemos, através do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Twitter, transmitir mensagens da palavra de Deus, pequenas frases, pequenas meditações, colocar louvores, mostrando, falando sobre Jesus. Isso também é voltar às primeiras obras. Porque não temos mais o vigor físico de como nós tínhamos quando era jovem. Mas temos a experiência e as ferramentas que Deus nos concede. Então é preciso retornar aos compromissos assumidos lá atrás, quando nós nos convertemos diante do Senhor. Ser sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo 4:5. O mandamento de Jesus é pregar o evangelho para ser cumprido. Como eu disse, o ide. Mateus 28:20. Quando Jesus voltar, quer nos encontrar trabalhando em sua seara. Portanto, hoje, se houver alguém aqui ou pela internet, ouvindo esta palavra, e estiver parado ou pensando em parar, volte, meu amado, minha amada, a fazer o que Jesus mandou você fazer. Volte e comece a fazer o que Deus mandou você fazer. Apocalipse, capítulo 2, versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Como eu disse, arrependimento. O primeiro, voltar às primeiras obras, arrependimento. A segunda coisa, estar preparado para a volta de Jesus, segundo essas palavras, é arrepender-se dos pecados. Saiba que todos os seres humanos são pecadores. Eu e você somos pecadores, lavados e remidos, mas somos pecadores. Transformados, regenerados, novas criaturas, mas continuamos sendo pecadores. É como presidiário. Você é um ex-presidiário, você é um ex-assassino, você é um ex-estrupador, você é um ex-drogado. Essa marca fica. Não tem jeito. Você era um mulherengo, é um ex-mulherengo, mas fica a marca. São consequências daquilo que nós praticamos no passado. Mas hoje, como pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, nós temos uma nova identidade. Nós somos filhos e filhas de Deus. Mas existem pessoas que não têm essa consciência e sabedoria ainda. E a palavra de Deus em Romanos, lá em capítulo 3, 23, 24, porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. E a única solução é arrependimento para a salvação. E essa salvação vem através de Jesus Cristo. O verso 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outro nome, a não ser Cristo Jesus. Terceiro, conservar a tua coroa. Você já tem a coroa reservada já. Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse é o terceiro requisito em preparação para a volta de Jesus. É conservar o que recebemos dele. É permanecer fiel à sua vontade, à sua palavra, e vivermos a tudo aquilo que ele tem nos dado. Saiba que não podemos desperdiçar as bênçãos da salvação. O chamado, os dons e talentos que recebemos da parte do Senhor. 2 Coríntios 6:1 diz assim: não recebais em vão a graça de Deus. Tudo aquilo que Deus te deu,
e tem te dado depois da sua conversão, é para glorificar o nome dEle, é para exaltar a Ele e para que outras pessoas sejam alcançadas através da tua vida e da minha vida. Então não devemos deixar de negligenciar nada daquilo que Ele nos dá. A cada dia somos agraciados com capacidade para vencer as lutas que devemos prosseguir. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 3,14 que ele correu em direção ao alvo. Ele corria em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação. Esse também deve ser o desejo do meu e do teu coração. Quarto, guardar as tuas vestes. Apocalipse 16,15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Essa é a quarta coisa necessária para a preparação da volta de Jesus. Guardar nossas vestes. A nudez da Bíblia é símbolo de pecado, símbolo de vergonha. Gênesis capítulo 2:25. Ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Lembram? Eles andavam nus pelo paraíso, mas não tinham vergonha. Mas quando veio o pecado, eles fugiram da presença de Deus, porque viram que estavam nus e tiveram vergonha. Tiveram vergonha. Por isso, meus amados, devemos estar preparados, como alguém que se veste para sair. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, ou as tuas vestes em algumas traduções, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Temos que estar sempre prontos, preparados, com vestes nupciais para a boda do Cordeiro. Quando o Senhor voltar, lembra quando teve as bodas que alguém saiu e encheu o salão e tinha um que estava assim, as vestes nupciais? Ele fazia parte da congregação, fazia parte do povo e dos convidados. Só que a Bíblia diz que o Senhor daquela festa disse: olha, amarra ele de pés e mãos e lança fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mantenha alva as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Como o povo de Deus, quando saiu do Egito, estavam com seus ombros cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, prontos para marchar. Por isso, devemos estar dessa forma. E essas vestes limpas, essas roupas brancas e esse óleo sobre a nossa cabeça, significa santificação. Guarde isso no coração. Somente quem for lavado no sangue do Cordeiro entrará no céu. Apocalipse capítulo 7, 13 e 14. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses são os que estão vestidos. Quem são esses vestidos de branco? Quem são esses vestidos de branco? De onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, minhas irmãs, santifiquemo-nos a cada dia. A cada dia da nossa vida busquemos a santificação, sem a qual não veremos ao Senhor. Quinto, guardar a palavra. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 7. Essa é a quinta coisa necessária na preparação para a volta do Senhor. Guardar a sua palavra no teu coração. A tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Salmista. O Senhor nos manda examinar as Escrituras. João 5,39. Quando aprendemos a palavra, somos preparados para vencer o pecado. Veja o que diz o salmista: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Sabe que um texto decorado, decor, significa de coração? Não é somente, não é só lembrar, não é só armazenar aqui, mas aqui, e viver, praticar. Por quê? Porque em todo momento que nós precisarmos, o Espírito Santo nos fará lembrar a palavra de Deus.
Palavra essa que vai nos ajudar quando precisarmos. João 14, 26. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Assim como o povo de Deus precisou do maná no deserto, nós precisamos hoje da palavra de Deus. Eles se alimentavam do maná, nós temos que se alimentar da palavra. E devemos fazer isso diariamente. Nos alimentar da palavra de Deus até que Ele volte. Sexto, estamos terminando. Receber o galardão. Eis que venho sem demora. E como está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Precisamos confiar de todo o nosso coração naquele que é o justo juiz, que nos promete um galardão, que nos promete uma coroa. Saiba que a nossa recompensa está preparada até a volta de Jesus. E será Ele mesmo quem vai entregar para mim e para você esse galardão, essa coroa. E para terminar, guardar o testemunho. Guardar o testemunho. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele prometeu, Ele é fiel, e Ele vai cumprir a sua palavra em mim, em você, e naquele que espera nele e confia na sua provisão. Esse é o horário do meu almoço no serviço. 11 horas da manhã. Que Deus possa nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, Tu que conheces todo o nosso coração e sabe, ó Deus amado, o que nós precisamos e como temos vivido, Senhor. Tu sabes, ó Pai, onde nós temos que nos render, onde temos que nos entregar, onde temos, ó Deus amado, que lançar fora. Como disse o pastor no início desse culto, o que precisa ser arrancado de nós, ó Deus, para que nós possamos ver uma vida reta, santa, pura na Tua presença, amando e aguardando a Tua vinda, Senhor. Pai, que possamos ser tratados a cada dia, para, como o apóstolo Paulo disse, combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Nos ajude, Senhor, a sermos participantes dessa bênção, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos participantes dessa vida e termos o cumprimento dessa promessa em cada um de nós, na Tua igreja e na nossa família, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos em o nome de Jesus, o nosso amado, único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Pastor Moisés. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra. E nós aqui neste lugar, como parte desta igreja, recebemos e confirmamos esta bênção dizendo: Amém. Jesus está encerrado em nome de Jesus. Amém.